Recentemente lançou o seu tão aguardado filme, depois de longos 10 anos de produção e várias especulações de fãs sobre o filme. E agora que o filme lançou, tá dividindo a opinião de vários fãs e de críticos também. Então vamos pintar o Fred de FNAF. Bom, vamos começar o desenho apagando o desenho, né? Que a gente fez no vídeo passado. Essa daqui é a parte 2. A parte 1 é o último vídeo que eu postei antes desse daqui, né? E a gente vai apagar... Quem já viu os outros vídeos sabe o jeito que é pra apagar. Mas resumindo aqui, a gente vai apagar de um jeito que ainda dê pra ver o desenho, mas que esteja fraquinho ali. Então, resumindo, é só apagar com a borracha fraca. Aí vamos começar a realmente pintar o desenho, né? Eu comecei pela pupila dele. Primeiro eu contornei ali a pupila toda, deixando aquela parte do brilho. E depois eu pintei ela toda de preto. Eu acho melhor contornar antes de pintar, porque corre menos risco da gente acabar borrando. Aí agora eu contornei a íris do olho dele, que é essa outra bola ali. Contornei com azul de novo, pra não acabar borrando a parte branca, porque se eu borrasse ali ia ser bem ruim de apagar. Aí agora eu tô pintando essa parte com azul escuro, que essa parte é da íris dele, que aparece a cor ali. Então a gente vai passar esse azul escuro e um azul um pouquinho mais claro ali pra misturar e não ficar tão escuro do jeito que a gente não quer. Aí agora a gente vai fazer um degradê com preto ali, misturando essas duas cores. Lembrando de deixar o azul ali, né? Porque a gente não passou ele pra nada ali. A gente vai deixar ele bem escuro, mas ele ainda vai estar ali. E agora do outro lado a gente vai fazer esse outro tom, que vai ser com um azul mais claro que você tiver. E um azul um pouquinho mais escuro, não um azul escuro, escuro mesmo, tipo um intermediário entre os dois ali. Aí depois a gente vai fazer esse degradê com preto de novo, porque o olho dele tá meio que na sombra, então a cor da íris mesmo, que o olho dele é azul, essa cor mesmo só aparece nesses dois cantos. Então nessa parte mais clarinha eu também passei um pouco de branco pra dar uma clareada, e do outro lado não precisa muito, que do outro lado é mais escuro. Então é só fazer esse negócio aí, e agora eu tô passando a canetinha na pupila dele pra deixar mais escuro, pra pupila não se misturar com a íris, pra dar pra gente ver a divisão ali, mas no vídeo nem aparece tanto assim. Aí depois que a gente passa a canetinha, eu vou começar a sombrear essa área branca do olho dele. Eu acho que vocês já estão vendo no vídeo, mas não esquece de deixar essa luz do olho dele ali. Não pinta esse troço por cima, porque passar a caneta branca em cima vai ser meio chato. Bem, agora vamos pintar a área branca do olho dele. Pintar não, né? Sombrear. Eu comecei passando um cinza ali no canto, tipo, fazendo um degradê até mais ou menos ali o meio do olho. Então a gente vai começar com ele bem escuro e vai clareando até chegar ali perto da pupila dele. Aí depois a gente vai passar um bege para dar uma misturada e o mesmo esquema. Começa bem escuro ali no canto e vai pintando com lápis mais fraco conforme for chegando ali perto da pupila dele. Também passei um pouquinho desse marrom mais claro, né? Um marrom escuro, é um marrom meio claro, meio escuro ali, é um intermediário ali, tá tipo na metade. Eu também passei um rosa e sempre eu passo uma cor, venho com branco misturando tudo pra não ficar marcado, porque o branco sempre serve pra isso, pra você misturar as cores e não ficar muito marcado. Aí depois que a gente fez isso, eu só vim com o preto dando uma sombreada a mais ali e um pouquinho de cinza também pra terminar de dar o tom ali. Então a gente sempre vai e volta com as mesmas cores ali até chegar no resultado que a gente gosta. Ali no cantinho então um brilhozinho também, que a gente vai deixar mais claro. A gente não vai passar o preto, vai deixar só no cinza mesmo. E é isso, essa parte é praticamente isso. Ele vai ser um degradê mais puxado, bem degradê mesmo. Tipo, vai começar bem escuro e vai terminar bem clarinho. Não vai ser um degradê tão curto, então a gente vai fazer ele bem longo. E ele tá com bege porque é pra dar esse tom mesmo que tem na sombra do olho dele, tipo esse tom mais amarronzado. Aí do outro lado é a mesma coisa, a gente vai passar o cinza ali nesse formato que vocês viram, quase na metade ali. E vai começar a misturar com bege e também um pouquinho de marrom ali. E vindo sempre com branco para dar uma misturada. Já esse degradê, ele é um pouco mais curto do que o outro, porque o outro tipo ele é bem longo assim, vocês conseguem ver a cor se misturando de pouquinho em pouquinho. Já esse tipo é bem dividido, tá no cinza, do cinza vai pro bege e já chega no branco, então é bem curto esse degradê, resumindo assim, não sei se deu pra entender. Então a gente vai fazer ele mais curto que o outro, mas a gente vai usar as mesmas cores, é o mesmo esquema, ele só é mais curto ali, então a gente vai passar o cinza, vai vir com o bege fazendo esse tom aí. E depois vem com preto por último ali pra escurecer um pouquinho mais. Aí no canto a gente vai deixar um pouquinho mais claro também, que é pra dar esse tom ali, essa luz que tem. E agora eu comecei a pintar a pálpebra dele. Eu comecei a pálpebra passando esse marrom mais claro ali no meio. E depois eu pintei essa parte de baixo, bem do tamanho do marrom que a gente passou, pintar ele de preto. Então a gente vai passar um preto, só pintar de preto mesmo. Também passar um pouquinho de canetinha pra ficar um pouco mais forte.
E agora eu tô fazendo essa sombra no olho dele, na pálpebra do olho dele. Vocês estão vendo que a sombra ali acompanha certinho a sombra do olho mesmo, dessa parte branca. Então é tipo o mesmo desenho, a gente vai fazer o mesmo desenho ali. Aí depois que a gente pintou esse de preto, é só passar um marrom ali, misturando nesse marrom mais claro que a gente tinha feito ali. Eu passei um pouquinho de bege ali naquela divisãozinha pra deixar um pouco mais claro, porque aí tem uma iluminação, então eu quis evidenciar essa iluminação. Aí agora é só vir com o preto sombreando tudo ali de novo, onde a gente tinha passado aquele marrom mais escuro. Aí agora nessa parte a gente vai passar o marrom ao invés de preto, porque metade é escuro e a outra metade tá clara. Então a gente vai fazer essa sombra e essa iluminação, que é pra dar esse efeito de que a pálpebra dele é uma peça, não é só um papel ali, um negócio fino. Tem que dar a impressão que aquilo ali é grosso, que é uma peça. Aí agora a parte de baixo a gente vai pintar esse contorno todinho de preto, então é só fazer isso daí, pintar todo de preto e deixar essa parte em branco pra gente pintar agora. A gente vai primeiro passar um marrom não, né? A gente vai sombrear essa parte aí, emendando a sombra ali do início. E agora sim a gente vai passar esse marrom mais escuro. Não passe ele tão forte, porque a gente vai misturar ele com cinza agora. Então a gente vai passar o marrom um pouquinho fraco e depois vai vir com cinza forte, misturando tudo ali, que é pra dar esse tom mais marrom, mais acinzentado assim. E depois é só vir com preto, escurecendo de novo, fazendo degradê ali, reforçando a sombra, porque tava tudo de uma cor só. Então a gente passa o cinza ali e vem com o preto refazendo a sombra ali, o mesmo desenho que eu te falei. A gente vai seguir o mesmo desenho que tá ali na parte branca do olho, a gente vai seguir o mesmo desenho pro resto do olho todinho, mesmo que não seja exatamente o olho, ali seja a pálpebra assim, a gente vai seguir a mesma forma, o mesmo desenho que a sombra faz. Eu também passei um pouquinho de branco para evidenciar aquela divisão ali. E o outro olho é quase a mesma coisa. Bem, a única diferença é que ele é mais escuro, bem mais escuro do que o outro olho. Então eu comecei ali contornando a pupila mesmo. A pupila não, o olho inteiro, essa bolinha ali, vocês entenderam? Contornei ela inteira e pintei toda de preto, porque ali tá bem escuro. Então se nenhum só aparecer um pouquinho de cor, no outro tá todo escuro mesmo. Aí eu pintei essa parte toda de preta também, só deixei um pedacinho ali pra fazer um pouquinho de iluminação, que tem o marrom e um pouquinho de cinza, o mesmo tom que a gente usou do outro lado. Então a gente vai deixar um espacinho em branco e passar o marrom misturado com cinza e depois sombrear com preto de novo. Quase não dá pra ver, mas dá um efeitozinho ali. Aí em cima a mesma coisa, a gente vai deixar tipo um pouquinho mais da metade, não, um pouquinho menos da metade sem pintar, e depois passar o marrom ali e dar uma sombreada com preto. Aí eu passei a canetinha ali pra fazer a pupila no olho dele. Não deu muito efeito, mas é porque tá tudo de uma cor. Então eu queria passar a canetinha pra ficar um pouco mais escuro, pra parecer que a pupila tá ali, mas nem apareceu nada. Aí agora essa parte branca do olho foi bem chatinha. Eu pintei metade do olho com o cinza bem forte mesmo, só cuidado pra não furar o papel. E no resto eu passei o cinza mais fraquinho, fazendo um degradezinho ali. Aí eu passei o branco pra misturar ali na parte que eu pintei mais fraco, porque sempre onde a gente pinta mais fraco fica meio marcado. Então eu passei o branco para misturar as cores ali, e também passei um pouco de marrom, que é para dar esse tom que tem no olho dele. Essa sombra do olho dele tem sempre um tom mais amarronzado, meio avermelhado assim. Então eu passei um pouquinho de marrom. Ali naquele canto que a gente pintou metade de cinza, eu já assombrei com preto, que é bem fácil, é só vir com preto fraquinho ali dando uma sombreada até chegar no tom que você acha que tá legal. E agora é só vir com preto sombreando essa parte aí também, porque o cinza nem sempre é suficiente, então a gente tem que vir com um tom mais escuro ainda para sombrear ali do jeito que a gente quer que fique. Eu tô terminando de retocar ali. E agora essa parte aí é um pouquinho chata também, a gente vai passar um vermelho e um pouquinho de marrom, que é pra dar esse tom que eu falei pra vocês. Esse olho é bem mais amarronzado, mais avermelhado, então a gente vai passar um pouquinho de vermelho ali nessa parte mais escura, e o marrom em quase todo o resto do olho ali, nessa parte mais clara. Então o vermelho vai ser ali na emenda da sombra mais escura pra sombra mais clara, e o marrom ali nessa parte mais clarinha que vocês estão vendo. Aí eu só passei o preto ali pra fazer uma emenda ali e comecei a pintar a sobrancelha dele. A sobrancelha eu contornei ela praticamente inteira com preto, porque essa área toda, principalmente ali em cima, tem sombra. Então contornei ela praticamente todinha ali onde tem sombra, que é mais escuro, que é quase preto. Então eu contornei ela e fiz esse degradê mais pro meio assim, deixando mais claro. Agora eu passei o marrom e depois eu vim com cinza por cima ali pra dar esse tom, porque a sobrancelha não é inteiramente marrom, é um marrom mais acinzentado. Então eu passei o marrom
e depois eu vim com cinza em cima pra dar esse tom, e por último eu vim com um preto terminando de sombrear ali. Lembra de deixar aquele cantinho ali no início da sobrancelha em branco, porque ali tem uma iluminação. Então a gente vai deixar ali mais claro e depois vai vir com o branco passando em cima pra dar uma clareada ali. E agora eu só tô terminando de contornar essa parte de cima da sobrancelha, terminando de definir ela, porque ela não tava tão definida, então eu passei um pouquinho de marrom e terminei de sombrear ela ali. E é isso, a sobrancelha é outra quase a mesma coisa não, é a mesma coisa, até mais fácil. Metade dela a gente vai pintar de preto e o resto é a mesma coisa ali. A gente vai passar o marrom, o cinza por cima e depois vai vir com o preto sombreando tudo. E lembra de deixar essa parte mais clara ali pra ser a iluminação da sobrancelha, onde tem brilho ali, pegando. Porque a sobrancelha dele eu acho que é de plástico, então pega brilho em quase tudo ali. Então a gente vai deixar esse espacinho em branco pra fazer o brilho da sobrancelha dele. Aí por último eu passei um pouquinho de branco pra definir um pouco melhor e comecei a pintar o nariz dele. Bom, o nariz dele a gente vai pintar quase metade dele de marrom, com esse marrom mais escuro. Vocês viram que eu fiz uma bolinha ali, que essa bolinha a gente vai deixar em branco, o resto tudo a gente vai pintar com marrom escuro bem forte ali. Aí a gente vai deixar essa bola em branco porque ela vai ser iluminação. Não vai ficar totalmente em branco, eu passei um pouquinho de marrom ali um pouco fraco pra não ficar branco, que não é essa cor que a gente quer. E comecei a sombrear o nariz dele. O nariz dele é a mesma coisa da sobrancelha, a gente vai passar um pouco de cinza em cima e depois vai vir com o preto sombreando. Só depois que passar o cinza que a gente vem com o preto sombreando. Aí ali no canto do nariz tem uma iluminaçãozinha bem discreta, mal dá pra ver, mas faz ela porque ela é importante pro desenho ali, dá um tom de realismo melhor. Então é só não passar o cinza e nem o preto ali, é só deixar ali essa parte marrom mesmo. Aí o resto é só terminar de passar o cinza e vir sombreando com preto. E bem, se você tá assistindo esse vídeo até agora, se inscreve e deixa o like pra me ajudar, porque isso vai ajudar muito. Bem, voltando aqui pro desenho, eu tô terminando de sombrear essa parte. E agora o brilho do nariz dele tá bem feio, vocês estão vendo que tá bem estranho. E a gente vai começar a arrumar ele agora. Então eu tô terminando de sombrear o nariz com o preto, que é bem fácil, é só passar o preto ali um pouquinho fraco e pronto, é só isso. Agora a gente vai começar a arrumar essa parte do brilho do nariz dele. A gente vai passar um branco pra dar uma misturada ali, pra não ficar tão manchado assim. E depois eu vim com o marrom escuro de novo, tipo deixando mais homogêneo ali, dando uma misturada pra não ficar tão marcado. Aí depois eu vim com o marrom mais claro pra dar um tom a mais, porque tava meio acinzentado e não era essa cor que tava na referência. Então eu passei um pouquinho de marrom e um pouco de bege pra dar esse tom ali a mais. Aí por último eu só terminei de passar um pouco de preto pra dar uma misturada ali no resto, pra não parecer que aquele brilho não pertence a esse nariz. E agora vamos começar a pintar o rosto dele mesmo, que é a maior parte do desenho. Primeiro eu fiz uma sombra ali com preto, depois a gente vai terminar isso. E eu passei esse marrom mais claro de base pra pele dele inteira. Então a gente vai usar muito esse marrom mais claro. E também o bege. Então a gente vai passar esse marrom mais claro, vai vir com o marrom mais escuro e um pouquinho de preto pra sombrear essas áreas aí que vocês estão vendo. Porque principalmente esse canto, tipo, da divisão do desenho tem muita sombra, porque ele tá tipo que saindo de dentro do papel. Eu queria que tivesse esse efeito mesmo, eu falei no vídeo passado pra vocês. Então essa área dessa divisão tem muita sombra, então a gente vai passar ali bastante preto mesmo, vai deixar quase no preto inteiro. Aí eu tô terminando de fazer essa parte do rosto dele. Vocês viram que eu contornei ali pra deixar essa cicatriz dele. Cicatriz, não sei se é arranhada, se fura aí que tem na cara dele. Fiz ali pra pintar depois. E o resto da pele dele é praticamente isso que eu falei pra vocês. Não sei se deu muito bem pra entender, mas eu vou tentar explicar melhor agora. Primeiro a gente vai passar esse marrom mais claro de base em tudo. A gente vai passar ele bem forte mesmo, bem escuro. Não precisa passar fraquinho dessa vez. E depois a gente vai vir com o marrom escuro, fazendo ali, deixando bem manchado mesmo, não precisa se preocupar em deixar lisinho, sem mancha. O objetivo é deixar isso manchado, vocês estão vendo que eu tô passando pra ficar propositalmente manchado ali. Então a gente vai passar o marrom mais escuro, tipo fazendo umas manchas ali. E por último a gente vai vir com o preto bem fraco, não passa o preto muito forte, porque essa área não tem muita sombra igual aquele outro lado. Então a gente vai vir com o preto, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o marrom, fazendo essas rachuras, essas coisas, essas manchas pra ficar realmente manchado ali. Aí nessas bordas do olho, pra ficar mais claro, eu passei um pouco de bege ali pra dar esse tom a mais. E é basicamente isso. Parece difícil? É chato porque demora muito essa parte. Acho que eu fiquei uns 2 dias pra fazer essa parte. A única parte difícil é isso mesmo, é o tempo que a gente leva pra fazer. Mas de técnica mesmo, ele não é complicado não.
Aí agora esse machucado da testa dele, a gente vai passar esse marrom mais claro. E a gente vai vir com o marrom mais escuro, fazendo tipo esses afundados que tem ali. E um pouquinho de preto também pra fazer essa sombra, pra dar esse efeito de relevo. Aí a gente não vai pintar na borda dele, a gente vai deixar mais claro pra depois a gente vir com um bege de novo, fazendo uma iluminação pra dar essa impressão de relevo que esse machucado tá afundado na pele dele. E agora o resto é praticamente a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, a gente vai passar esse marrom mais claro forte em tudo ali, praticamente no rosto dele inteiro. E depois a gente vai vir com o marrom fazendo esses movimentos aí, vocês estão vendo? Você pode pintar de qualquer jeito, só importa deixar essa parte manchada aí. E por último a gente vem com o preto em cima, dando escurecida a mais pra não ficar tudo da mesma cor. Então a gente vem com o preto, dando uns tonzinhos a mais ali. E essa parte aí agora eu deixei ela em branco porque eu ia passar o marrom escuro mesmo, então não ia adiantar muito passar o marrom claro ali, sendo que ele não ia estar ali. Então eu só passei o marrom escuro mesmo e depois eu vim com o preto por último ali pra dar esse efeito aí, porque essa parte é bem escura mesmo, ela quase se mistura no fundo, que o fundo é preto, então é bem escuro mesmo essa parte. Agora eu tô passando o preto aí. E essa parte ali eu deixei em branco porque também tem as cicatrizes dele que eu vou pintar por último. Olha, eu espero que tenha dado pra entender como é que pinta a pele dele. Pele não, pelo, porque ele não tem pele, né? Eu espero que tenha dado pra ter entendido, porque agora eu vou falar o que eu achei do filme. Porque eu fiquei esse tempo todinho esperando pra gravar esse áudio, esperando pra eu assistir o filme pra poder falar pra vocês o que eu achei. Então, se não deu pra entender, vocês voltam aí e tentam entender. Enfim, agora eu vou falar o que eu achei do filme. Tem muita gente, os fãs principalmente, tá praticamente dividido. Metade gostou e outra metade odiou. Eu fui a metade que gostou. Eu não sei por que o povo odiou. Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu. Mas tem umas partes que, tipo, eu peguei spoiler do Instagram e fiquei assim, não é possível que tem isso no filme. Aí eu assisti, não muda nada. Os animatrônicos que tem espírito de criança, então no fim são só crianças. Não tem mal eles fazerem isso. E o Springtrap tá muito bom naquele filme. Tipo, quando ele apareceu, eu fiquei com medo dele. E também, eu não sei se já é spoiler, se quiser por uns 10 segundos, o Balloon Boy toda hora aparece pra dar susto na gente. Ele assustou mais que o vilão do filme. Mas enfim, eu gostei muito do filme mesmo. Eu recomendo vocês assistirem. Mesmo quem tá falando mal aí, vai assistir. Você tira a sua própria opinião. Tem gente falando mal porque queria que fosse que nem o jogo Matança e VHS, essas coisas. Se queria que fosse igual ao jogo, é só jogar. Não tem muito sentido nisso. O filme também, ele tinha que contar uma história, um formato totalmente diferente. Porque de um jogo para um filme muda muita coisa. Você tem que contar uma história ali mais que dê pra a maioria entender. Porque se fosse do jeito que o povo tá pedindo, as pessoas iam ter que assistir um vídeo de 3 horas contando a história de FNAF todinho pra depois ela chegar e assistir o filme pra poder entender uns 10% do filme. Então é isso, depois eu falo mais um pouco porque agora eu tenho que explicar como é que pinta a orelha dele. Bem, essa parte marrom é a mesma coisa do rosto dele ali, então a gente vai passar aquele marrom mais claro de base e sombrear com o marrom e o cinza. E nessa parte aí, que é tipo a parte de dentro da orelha dele, a gente vai fazer com marrom escuro mesmo. Então a gente vai passar marrom escuro ali e sombrear com preto e deixando aquele espacinho em branco pra fazer a iluminação. Aquilo ali parece o tablete de chocolate, mas a gente ignora isso. Aí o ferrinho é só pintar de cinza e sombrear com um pouco de marrom, e o preto também. A gente vai passar marrom, que é pra dar essa impressão que tá tipo enferrujado, e também pra dar esse tom que tem no Fred inteiro, esse tom mais amarronzado. É a boca dele, só contornei os dentes ali pra não acabar pintando por cima do dente, porque quando eu vou pintar eu pinto rápido, eu acabo borrando ali. Então contornei os dentes ali e pintei a parte de dentro da boca dele. E comecei a pintar o focinho dele, que é quase a mesma coisa do rosto. A gente vai passar esse marrom mais claro de base ali, a gente não vai passar ele tão forte dessa vez, a gente vai passar ele bem fraquinho, como vocês estão vendo ali do outro lado. Aí depois a gente vai vir com ele mais escuro, dessa vez a gente vai pintar ele com força mesmo, pra fazer a sombra ali. E depois a gente vai vir com o bege pra dar esse tomzinho mais creme pra esse focinho dele. E depois eu só vim com marrom escuro, sombreando esse canto aí, que eu falei pra vocês que essa parte é bem escura ali. Então a gente vai vir com marrom escuro e o preto também. Essa parte não é tão manchada assim, mas é legal a gente deixar ela uns manchadinhos ali mais fraco. Não deixar ela tão manchada de forma que dê pra ver que tá muito manchado, porque vai ficar estranho. Mas também nem tão pouco manchado.
Agora eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor pra vocês. Eu passei, tipo, um amarelo queimado ali, um pouquinho de bege também, porque o focinho dele tem, tipo, esse tom mais amarelado também. E depois eu vim com o marrom mais claro, sombreando de novo, e depois eu venho com bege de novo pra misturar tudo. Porque é assim, desenho realista a gente vai e volta com as cores toda hora até chegar no tom que a gente gostou. Agora eu tô vindo com o marrom escuro, fazendo essa parte que é mais escura, essa parte de sombra. Então ali atrás do nariz e na borda do focinho eu passei bastante marrom escuro ali. E sempre vim com bege misturando porque essa parte ficou muito manchada. Principalmente essa parte que eu tô pintando agora. Foi muito difícil de tirar essas manchas aí. Então que nem eu falei pra vocês, não deixa essa parte tão manchada que nem ali no rosto dele. E é isso, a gente vai passar a sombrear com marrom. Lembra de deixar essa divisão do focinho dele ali, não deixa tão dividido assim, mas não tira essa parte dali. Então a gente vai passar o marrom sombreando e por último a gente vai vir com um preto bem fraquinho mesmo. Não passa o preto muito forte que a gente pode borrar, enfim, estragar o desenho. Então vem com ele fraco, com cuidado para não acabar borrando, sombreando essa parte. E não esquece de fazer esses 3 buraquinhos do focinho dele, que é tipo um negócio de bigode, enfim, esse negócio aí que vocês estão vendo. Não esquece de fazer ele, porque a gente acaba pintando por cima e esquece de fazer ele e passa despercebido. É um detalhe legal de ter, se não esquecer aí fica meio chato. Bem, aí agora eu tô terminando de sombrear essa parte que tá emendada com a parte de dentro da boca dele. Então a gente vai passar bastante preto ali, deixar bem junto assim, tipo, que não dê pra ver a divisão de uma coisa pra outra, que os dois se emendem ali. Agora eu só tô terminando de sombrear essa área e vou pintar a parte de baixo. A parte de baixo da boca dele, acho que é a mandíbula, acho que esse é o nome. Ela é a mesma coisa do rosto ali, então ela não é mais clara, não tem esse troço mais claro ali, então é a mesma coisa, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai passar o marrom mais claro ali de uma vez, com força ali. E depois a gente vai vir com o marrom escuro sombreando ali. Eu não passei o marrom claro em tudo, porque essa parte é mais escura. Então se eu passasse o marrom claro ia ser um desperdício de lápis ali. Então eu passei o marrom claro onde precisava e o marrom escuro onde tinha sombra. Então depois que a gente fez isso, que tipo metade é marrom escuro e outra metade é marrom claro, a gente vai vir com o preto sombreando essa área toda. A gente vai passar bastante preto, vai sombrear com bastante preto, porque essa área é bem escura. Então, principalmente ali nessa parte que eu falei pra vocês, que é pra dar essa impressão de que ele tá saindo de dentro do papel, que tem um buraco ali no papel que ele tá saindo pra fora. Nessa parte também é mais escura, também tô passando um pouquinho mais de marrom ali, porque essa área é mais escura, como eu falei pra vocês. Na hora que eu fui pintar, eu achei que era do mesmo tom do focinho dele. Só que daí eu vi que não era, tive que arrumar o tom ali de última hora. Agora o dente dele a gente vai passar o cinza e um pouquinho de marrom também. É a mesma coisa do olho ali, ele tem esse tom mais amarronzado. Então a gente vai passar o cinza, vai passar o marrom, vai passar o branco pra misturar tudo, depois vem com cinza de novo, porque o branco clareia tudo e a gente tem que vir com cinza de novo. Então a gente volta com cinza passando em cima, volta com marrom pra dar esse tom amarronzado também. E por último ali, quando tiver bem escuro, a gente passa o preto ali, tipo, quando o cinza não escurecer mais, quando o cinza já tá no limite dele, que não passa daquele ponto, a gente vem com o preto escurecendo mais ainda. Então é basicamente isso. Eu não gravei os outros 2 dentes porque deu preguiça e os dentes estavam muito chatos de fazer. Porque os dentes é pra ser branco, mas ao mesmo tempo eles não são brancos, eles estão com sombra, aí fica escuro, aí mancha toda hora. Aí ficou bem chato de fazer mesmo. Agora eu vou pintar o fundo do desenho. Eu pintei tudo ali com essa minha canetinha preta que tá quase morrendo, a tinta dela tá quase acabando, então eu usei ela ali e a bicha não aguentou até o final. Então eu tive que vir com lápis preto por cima pintando todo o resto. Então a gente pinta com a canetinha preta pra dar uma base ali. Se você não quiser pintar com a canetinha preta também não precisa, pode ir direto com lápis ou com qualquer outra coisa, marcador, enfim, o que você achar melhor ali. Então eu pinto com a caneta preta e vim com lápis preto por cima, dando esse, pintando tudo ali, deu pra entender. E deixando bem junto ali com o rosto dele, pra não deixar nenhuma marca branca ali, pra deixar tudo bem emendado ali, não deixar nem parecendo que tá dividido. Enfim, vocês entenderam. Eu deixo essa parte em branco, que é a parte do ombro dele. Eu acho que é o ombro dele, não sei direito. Eu vi que tinha uma partezinha ali, eu nem ia fazer. Aí eu olhei direito, eu vi que tinha um negócio ali. Então a gente vai deixar essa coisa em branco, é só pintar ali perto da mandíbula dele que tem sombra. Então a gente vai pintar ali com preto. E onde ficou em branco a gente vai passar o marrom escuro. E por último só vim sombreando ele todinho com esse preto aí, deixando ele bem escuro mesmo. Como eu falei, quase não dá pra ver, mas é legal você deixar ele ali pra saber que ele existe. É um detalhe ali que só se a pessoa olhar muito bem que ela vai ver que tá ali. Mas enfim, eu quase não vi. Então a gente vai passar o preto ali de um jeito que fique bem escuro, que quase não dê pra ver. Se você
não quiser fazer também tem muita necessidade, mas vai ficar parecendo que a cabeça dele tá voando. Eu tô terminando de passar a caneta preta ali pra terminar de dar um tom ali, porque o lápis preto fica muito encerado, sei lá, fica refletindo muito, então eu gosto de passar a caneta preta por cima. Mesmo que a bicha não esteja mais resistindo, já esteja acabando a tinta, então eu gosto de passar a caneta preta ali pra terminar de dar um tomzinho ali, principalmente na divisão ali, no contorno do rosto dele, pra definir um pouco melhor. E é isso, gente, o vídeo acabou, não acabou ainda, que eu ainda vou falar no finalzinho aí, então fique com o resultado final do desenho, espero que vocês tenham gostado, e logo mais eu volto pra me despedir de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de como o desenho ficou. Quem for fazer o desenho, tira foto pra mim e me manda lá no Instagram, no meu direct, que é art.is.s. Quem fizer pode me mandar lá, que eu quero muito ver o desenho de vocês, como que ficou. E enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Eu sei que são poucas pessoas que assistem até aqui, mas obrigado. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Escreve aí nos comentários um próximo desenho que vocês querem que eu faça, que eu tô aceitando sugestões, que recentemente o filme parou de lançar, chegou no fim do ano, não tem mais filme, não tem mais coisa pra desenhar, então tô aceitando sugestão. Enfim, gente, tchau, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, tchau.